Ah, muito boa noite. Conforme nós prometemos, cá estamos para o nosso live e queremos agradecer e saudar a todos os amados que estão neste exato momento a nos a ver no Facebook. Dizer que será um momento único, né? Será um momento único e, bom, estaremos aprendendo da parte do nosso Deus e também de todos os irmãos. E queremos saudar a todos que estão nos a ver neste momento e também meus companheiros cá do nosso lado, o professor Milton e o professor José. A saúde, né? O pessoal lá em casa. Olá, boa noite, boa noite. Meu nome é José, conforme o irmão André já havia dito. Estamos juntos aqui nesta grande live para aprendermos. Bom, Boa noite, meu nome é Milton e estaremos aqui juntos aprendendo à luz da palavra de Deus. ok. E nesta noite nós vamos aprender tantas coisas que têm acontecido na nossa sociedade, em que as pessoas têm perdido muito foco das coisas e deixaram de acreditar em seus sonhos. Algumas pessoas deixaram de acreditar que é possível fazer as coisas acontecer. Então, nós trazemos como um tema para esta noite que a decisão... Eu esqueci de dizer. Quando eu disse- Ok, que a mudança começa Perdoar-me. na decisão. Ok. Então, só para apimentar um bocadinho acerca do nosso tema, só para perguntar, talvez, aos meus companheiros, o que seria a decisão? Acho que é uma das coisas que as pessoas querem saber nesse momento. O que é a decisão? Quando falamos de decisão, o que seria? Decisão? Sempre começar com o professor José, ele consegue saber. Ok, mas antes, tá bem, enquanto vocês pensam aqui, estamos a ver algumas pessoas, Magaia Chilundo, essa é a nossa colega Tinoldia. Ok. Estou a ver algumas pessoas aqui online, estou a saudar esses que estão online. Bom, sim, eu estava a perguntar o que seria decisão. Não, é só para elucidar Ter as pessoas, uma né? mínima ideia Sim, só para daquilo elucidar as pessoas. daquilo que se trata quando se fala de tomar de decisão. Tem nada mais nada menos que a ver com uma situação em que nós precisamos de ter uma certa solução para a mudança de alguma coisa. Então, Exato. caso nós não tomemos uma certa decisão, creemos que vamos permanecer na mesma. Então, para ter uma mínima ideia daquilo que vai se tratar nesta noite. Sim, pode. Nada mais nada menos que a ver com uma Decisão. situação em que nós precisamos de Decisão ter uma para mim certa é- solução para a mudança. Então, caso nós não tomemos uma como- certa decisão, creemos que vamos permanecer na mesma. É como uma sentença que se tem depois de resolver-se algo. Nós estamos perante a uma situação que precisa ser resolvida. E o que é? Decisão é a sentença tomada depois da resolução desse problema. Ok, então nós podemos, já ouvimos algumas pessoas que estão a saber aí. Como que é de ouvir? Eu acho que vai causar um distúrbio. Ok, estamos a ver algumas pessoas aqui a comentar. O Mega Chilundo a dizer boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Estamos entendendo. Sim, é o que. Bom, os meus companheiros estão a falar acerca da decisão. Então, decisão, conforme falava o professor Milton, é que é uma decisão, né? É uma sentença, considera-se como uma sentença. Então, quando nós em que momento podemos considerar aquilo que é uma sentença? Quando estiver perante uns problemas ou algo a mais fora de problemas?
quando ao decidir alguma coisa? Quando nós tentamos decidir uma coisa é porque estamos perante. Eu vou dar mais um exemplo logo focado para o nosso tema. A mudança começa na decisão. Quando nós temos a situação de mudar alguma coisa é porque nós temos uma realidade e também temos como se diz, a visão de um futuro. E nós podemos ter dois tipos de visão do futuro, um futuro positivo e um futuro negativo. Então, para poder chegar nesses dois destinos, né, tanto no positivo, tanto no negativo, é preciso tomar uma decisão. Então, para que se tome essa decisão, é necessário se fazer ou se discutir, né? Se eu quiser chegar ou tomar uma certa decisão sobre alguma coisa, sobre a minha vida, eu tenho que discutir comigo mesmo. Eu de me encontrar naquela situação de indecisão, de ir para a esquerda ou ir para a direita. Então, eu preciso discutir comigo mesmo para poder chegar a uma decisão. Ou seja, o que a decisão é a sentença depois de ser discutida, depois de ser discutido o assunto. E eu analisar as duas coisas, analisar a parte A e a parte B, para ver para onde que isso vai me levar. E depois eu tomo a sentença que é melhor para mim. Ok. Algum comentário? É exatamente o que o irmão Miguel estava cá a falar. Ok, então, perante a situação que nós nos encontramos, por exemplo, estamos no caso do coronavírus, que é um confinamento para todos nós, né? E estamos perante, por exemplo, na nossa sociedade, algumas pessoas deixaram de acreditar, por exemplo, nesse caso do coronavírus, que já não é possível alguém, por exemplo, prosperar, falo financeiramente, e algumas pessoas deixaram de acreditar no seu esforço, sei lá, outras pessoas perderam o emprego. Então, deixaram de acreditar no seu progredir. Então, nessa situação, o que podemos falar, por exemplo, para essas pessoas que deixaram de acreditar neles, deixaram de acreditar nas suas forças, que já não é possível alcançar aquilo que eles desejam? Ok. Primeiro, só dizer que é possível. É possível sonhar perante uma situação em que nós nos encontramos, em que é uma questão mundial. É um problema mundial. Então, sendo um problema mundial, eu creio que surgindo ou alguém criando uma certa ideia para o seu próprio progredir, é possível que as coisas mudem. É muito possível. Porque as pessoas têm aquela de olharem para uma situação, verem que a situação está difícil e nem querer pensar em como é que podemos trazer solução para essa situação. Então, eles acabam se conformando por ver a situação ou a real situação. Ok, olhando para a questão do como pode ainda adorar? Não tem como, olhando para aquilo que são as coisas, as condições, nada ajuda, primeiro, então, mas sendo assim, nós podemos sim, e é muito possível nós sonharmos dentro dessa situação. O que se quer é com que nós olhemos, não apenas nos basear na dificuldade. Se for para olhar para a dificuldade, temos que olhar para a dificuldade, mas também olhando, ver se tem uma solução. E nós daí temos que criar uma espécie de uma força interna para poder, isso já significaria vencer como vou dizer, a parte negativa, nossa parte, a falha da autoestima. Você saber que eu posso conseguir fazer isso aqui, então daí você começa já a fazer alguma coisa, mas para dizer que é possível perante a situação que nós estamos. E eu creio que mesmo dentro dessa dificuldade, hoje em dia, quando eu caminho por vários lugares, eu vejo pessoas mesmo dentro da crise, tem pessoas prosperando. Mas você deve procurar saber por que as pessoas estão a prosperar. Porque as pessoas são aquelas pessoas que não estão a se conformar, não estão a se deixar levar por aquilo que eles estão a ver, mas sempre criam mecanismos de saída, mais ou menos posso assim dizer. Ok, então nós estamos a querer dizer em outras palavras que, ou melhor, pessoas deixaram de acreditar. Então, quando alguém deixa de acreditar, o que podemos considerar essa pessoa?
quando a pessoa deixa de acreditar que ele pode fazer alguma coisa. E automaticamente, como é que podemos considerar uma pessoa que pensa assim? Em outras palavras. Okay. Uma pessoa que deixou de acreditar, eu acho que muita gente, não, até nem aquela coisa de deixar de acreditar já, as pessoas já acreditam. O problema já está no fazer alguma coisa. E para eu poder me mover, eu poder ter uma ação diferente, eu tenho que decidir. E eu estava a ver, fora até da questão pandemia, fora da questão confinamento e todas essas coisas, muito antes disso já percebia-se pessoas que tinham possibilidade de fazer alguma coisa para mudar tipo, o seu destino, para mudar a sua vida, para mudar a sua realidade e para se aproximar de Deus, para buscar mais de Deus, para mudar a situação, a relação dela com Deus, a relação que tem com Deus. E nem é por deixar de acreditar, mas é uma falta de decisão, porque quando nós não tomamos uma decisão firme, nós somos facilmente levados tipo, pelo vento. Nós somos daqueles que vão... Somos vulneráveis. Aquela coisa... Não, tem uma linguagem. Aquela coisa vai e vem, né? Aquela onda... Como é que é? Onde a pessoa é levada para onde o vento sopra. Sim, onde o vento sopra, a pessoa vai. Então, isso aí, muitas das vezes... é falta de decisão. Porque quando eu tomei uma decisão, eu tenho um posicionamento. E eu tenho um foco. Eu olho para um lugar, eu quero ir para esse lugar. Então, por causa da minha decisão, nada me pode tirar do meu foco, de onde eu vou, de onde eu quero chegar. Yeah, eu estava aqui a pensar uma coisa, que na verdade algumas pessoas cometem um erro. Por exemplo, as pessoas acreditam que eles podem fazer alguma coisa, mas algo que eles deixam de trás, a essência, que é o Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo, Deus, é tudo quanto nós precisamos, é tudo aquele... Jesus Cristo é tudo para a nossa vida, né? Jesus Cristo é o nosso guia, a nossa bússola, Ele que nos ajuda, nos leva ao lugar onde nós desejamos. Então, nós podemos dizer outras palavras, o que acontece na atualidade é as pessoas acreditar nas suas próprias forças, esquecendo da parte de Jesus Cristo. É bom nós acreditarmos que nós podemos fazer alguma coisa. Muito bom. Muito bom. Nós podemos fazer alguma coisa, mas não se esquecermos da essência que é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a nossa rocha. Quando nós esquecemos que temos um Jesus Cristo na nossa vida, automaticamente estamos a dizer que a nossa vida depende de nós mesmos. Então, nenhum homem que está debaixo da terra é capaz de guiar a sua própria vida. Nenhum homem debaixo da terra é capaz de conquistar certas coisas sem Jesus Cristo, que é o centro da nossa vida. Seja alguém crente ou assim como não crente, nós sempre todos temos uma parte na nossa vida que vem o Jesus Cristo dentro de nós. Sempre temos uma parte de Deus, que é o fôlego da vida que fomos dado quando Deus criou todas as coisas. Então, quando nós queremos levar a nossa vida sem Jesus Cristo, queremos fazer coisas, ganhar algumas coisas, eu falo, prosperar financeiramente, ou no lar, nosso casamento, esquecermos de Jesus Cristo, automaticamente nós estaremos numa situação em que estaremos perante uma situação em que nós dependemos de nós mesmos, nós podemos fazer alguma coisa sem Jesus Cristo. Não sei se estamos a perceber. Então, estamos perante uma sociedade em que acredita sim que eles podem fazer, mas esquece sempre de alguma coisa, que é Jesus Cristo, para que a nossa vida seja uma bênção. Tem pessoas que prosperam, sim. Tem pessoas que estão bem sucedidas na vida. Não falo simplesmente na parte financeira, né? Falo em todas as partes. Estão bem sentimentais, as pessoas estão bem, mas que lá não é Jesus Cristo. Então, perante essa situação, nós podemos ter uma vida que vai ir avante ou vai levar muito período. Quando as pessoas esquecem, elas estão numa vida sem Jesus Cristo. E que estão no relacionamento sem Jesus Cristo. Não falo relacionamento só de
de parceiro, também amigável e tudo mais, né? Então, há possibilidade desse relacionamento ou esse bem-sucedido, bem-estar, estar num outro nível ou ficar num período muito longo de vida? Eu acho que ser possível, é possível, porque todos nós, assim, crentes como descrentes, podemos prosperar. Só que a questão aqui já em análise é a questão duradoura das coisas. Sabemos nós que estando em Cristo, os nossos planos, nossos sonhos estarão no centro da vontade de Deus. Então, estando no centro da vontade de Deus, será Deus quem vai guiar. Então, sendo Deus aquele quem vai guiar, eu creio que as suas coisas vão ser eternas. Tem pessoas hoje em dia que, até mesmo com a sua própria riqueza, não são felizes. Em outras palavras, quer dizer que as pessoas podem ter riqueza, podem ser prósperas, mas o que vai acontecer? Por não ter Jesus como centro da sua vida, acabam não desfrutando daquilo que eles têm. Em outras palavras, acaba não se vendo da sua própria riqueza. Porque se você é rico, você também tem que sentir que você é rico. Sim, eu creio que a sua maneira própria de vestir, as coisas que você vai comer. Então, imagino que alguém que é rico, mas a pessoa sendo rica não está de acordo com a sua própria riqueza. Tem vezes isso acontece muito quando a própria pessoa em si não tem Jesus em sua vida. Então eu creio que é possível alguém prosperar, sim, mesmo sem Deus, mas só que a pessoa acaba não sentindo a essência das coisas, não vai animar, podemos assim dizer. Ok, eu vejo um comentário aqui da Carmélia, ele olha a dizer, tudo é possível ao que crê. Bom, gostei dessa colocação. Então, a minha pergunta é, para eu saber, tudo é possível ao que crê. A pergunta é, crer o quê? Ou crer em quem? Ok. Exatamente, essa é uma pergunta que tem. Tudo é possível que crer, né? Mas, crer em o quê ou em quem? Ok. Ok, que a nossa crença Exatamente, deve ser depositada. Okay. Exatamente, onde deve ser depositada? A nossa crença. Ela foi direto ao assunto. Eu acho que não há muitas coisas por dar, porque ela tudo é possível que crê, levou esse trecho da palavra. A nossa confiança está alicerçada em Deus. Tudo é possível, mas se crermos em Deus. Se nós colocarmos a nossa dependência em Deus, é quando tudo se torna possível. Porque de nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada, né? Mas quando nós dependemos de Deus, da instrução de Deus, quando é Deus quem guia as nossas vidas, quando é Deus quem nos mostra o que nós devemos fazer, como é que nós devemos agir, Deus é que toma dianteira de todas as coisas e aí tudo é possível realmente. Então nós podemos dizer ao monte, porque nós cremos em Deus, sai daqui, vai para ali. Mas pela minha própria força, não. Então, sobre o que estava a dizer, sobre prosperar ou não, ou mudar de vida, primeiro nós temos que ter essa parte de nós decidimos entregar a nossa vida em Deus ou não. Porque uma outra coisa que acontece sobre essa parte de decidir e colocando essa parte de Deus, é a pessoa querer ter certas coisas que nós não devemos fazer. Exemplo, para nós ganharmos riquezas, tem certas coisas que nós não devemos fazer porque nós dependemos de Deus. Eu falo de coisas que desagradam a Deus. É possível mudar de vida de forma honesta, mas é possível mudar de vida não de forma desonesta. Então, é possível ter um relacionamento sem Deus, mas que esse relacionamento não vai ser bom, ou seja, não vão ter coisas que agradam a Deus, tanto no namoro, tanto numa amizade. Então, quando nós estamos perante essa situação, estamos perante os dois cenários, que nós devemos tomar a decisão, se nós seguimos, queremos ouvir a Deus ou não, ou queremos fazer as coisas do nosso jeito para a coisa dar certo. Então, sobre o que estava a falar, eu só queria colocar essa parte, quando nós temos Deus, sim, é possível. Sobre a colocação dela, tudo é possível, sim, mas se nós depositarmos a nossa confiança em Deus, e sobre o que estava a comentar o José, sim, é possível nós mudarmos de vida, mas se nós decidirmos buscar a Deus, se nós decidirmos ter Deus como centro das nossas vidas. Ok, estamos perante, por exemplo, pessoas que creem em Deus,
Todos nós cremos em alguma coisa, está claro? Todo Todo crê. mundo crê em alguma Até coisa. que não está na igreja. Até quem não está na igreja, todo mundo crê em alguma coisa. Ok. O crer é algo que eu posso ser feliz. Crer que eu um dia posso ser próspero e não fazer nada. E não fazer nada em prol disso, por exemplo. Todos nós cremos em alguma coisa, todos nós temos sonho. Para um dia eu vou alcançar aquilo. Eu creio. Então, se eu não vou atrás desse sonho, só no batalha, no luto, ou será que a minha crença aí terá algum benefício ou terá algum poder? Tudo é possível, o que nós queremos. Já, a parte das obras, sem as obras, será que é possível nós alcançarmos, quando nós queremos alguma coisa? Será que é possível alcançar alguma coisa? Eu creio só, mas não fazer nada. Bom, uma bela pergunta. Eu acho que a resposta de tudo isso é só olhar para aquela frase que diz que não há vitória sem sacrifício. Então, nós queremos que vai dar certo. Então, apostamos, decidimos lutar em prol daquilo que nós decidimos. Imagina exemplo, ok. Indo para essa questão do irmão André, posso dar um exemplo muito claro. Estamos esperando uma situação de alguém, como vou dizer uma palavra, será uma palavra muito correta, mas ok, deixa eu voltar a explicar. Eu dizia assim que não há vitória sem luta. Por mesmo até para a independência de Moçambique, houve luta, houve luta. O povo de Deus também é sempre assim. Nós sempre também lutar, vencemos com base na luta. Então, é a mesma coisa que dizer, há necessidade de nós lutarmos para a concretização dos nossos sonhos. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é uma fé morta. Você não pode dizer, eu creio que eu vou prosperar, mas você não faz nada para poder prosperar. Você não vai dizer que, eu creio que vou concluir 12ª, mas primeiro, não gosta de escola. Segundo, não se dedica. Terceiro, os TPCs, os afazeres da escola, você não se preocupa. É lógico mesmo que essa pessoa só crê mesmo por crer. Quer dizer, essa pessoa não está... É uma espécie de não querer morrer pelo seu próprio sonho. Quando falo de morrer, eu estou a falar seguir o seu próprio sonho. Porque eu posso crer, ok, tá bem, eu creio que eu amanhã vou ser rico. Se fosse assim, eu também poderia estar em casa bem relaxado, deitado e dizer, eu serei rico. E de repente acordar enquanto já sou rico. Não. Eu acho que cada um de nós tem que ir atrás dos seus sonhos. Não é só crer e acabou. Ok, dando uma pausa. Em casa, nós também queremos ver os vossos comentários, só vamos para um bocadinho. Aqui está a Bibi Cairosa e Cairon, a nossa colega. A Cinta tem aqui também Tuxa da TLX e Samira, Chelsea. Nós também queremos ouvir os vossos comentários, as vossas contribuições em prol do nosso tema. E que nós vamos aprender, queremos entrar mais em outra parte. Eu agora gostaria que entrássemos um bocadinho muito na parte espiritual. Porque atualmente temos crentes, pessoas entregaram suas vidas a Jesus Cristo e que em algum momento acaba se frustrando porque a parte espiritual está a andar, mas aquilo que se chama parte outras áreas acaba tendo nada está a andar. E as pessoas ficam aí na igreja, oram, jejuam e pensando que Deus ele vai descer um dia fazer com que as pessoas prosperem. Então, eu gostaria o que podemos fazer, o que podemos, por exemplo, um crente está na igreja, mas as outras vidas não andam. Nós sabemos que há tempo para tudo neste mundo, há tempo para tudo debaixo dos céus e da terra. Mas a minha pergunta é, será que um crente que a sua vida não está a andar em Deus, e uma pessoa que ora, jejua, faz tudo, prega, um bom pregador, serve a Deus e outra vida na sua hora não está a andar, né? A pessoa até bem confinado, sentado, pensando que Deus ele vai dizer, a pessoa quer trabalhar, um dia quer casar, quer formar uma família mais.
nada faz em prol disso, esperando que Deus ele vai descer, fazer alguma coisa. Bom, eu acho que também deixaram um bocadinho os outros lá também darem um comentário. Então, disso, porque as coisas estão a aprofundar ainda mais. Estamos a pedir comentários, nos ajude alguma pergunta, mas estamos a pedir também para responder a nossa pergunta aqui, o que podemos fazer? Nós queremos ajudar algumas pessoas, tem pessoas que converteram-se e estão aí na igreja, mas a sua vida não anda, eles esperam que Deus ele desça, dê um trabalho, nada está acontecendo nas suas vidas, oram, jejuam, pessoas que intercedem, servem a Deus com vigor, mas nada está a andar nas suas vidas. E eles querem trabalhar, mas não fazem nada, só ficam à espera que Deus ele vai fazer alguma coisa. Então, o que podemos fazer perante essa situação? Pessoas que pensam, se nós queremos ajudar, e vocês lá de casa que nos ajudem, queremos ver alguns comentários, estou a ver alguém aí, senão é um bocadinho complicado, né? Manuela. É Manuela. Tem o nome super. Jacinto Rodrigues, o poeta celestial. Sinta-se saudado. Muito obrigado, Jacinto, a dizer que está a gostar. Muito obrigado. Então, o que podemos fazer? Nós estamos à espera dos vossos comentários. Quando nós podemos estar a avançar quanto ao assunto abordado, então vamos estar a ler, né? Então, o que podemos fazer perante esse tipo de crente? Na visão de querer com que as coisas aconteçam porque eu creio, porque eu jejuo, porque eu busco a Deus. Uma vez ouvi que primeiro que Deus não é propriedade particular dos crentes ou da igreja. Deus é Deus de todos. E Deus faz chover sobre todos. Então, nós percebemos, eu já parei para ver que a maioria das pessoas que crescem, prosperam, são pessoas que não... os mais ricos do mundo. São pessoas que em algum momento não vão muito para a igreja e todas essas coisas. Mas a vida deles, parte financeira, está a andar. Então, por quê? Porque essas pessoas colocaram algo em suas mentes. Que eu não posso descansar enquanto algo não mudar. Ou seja, a pessoa decidiu não permanecer mais no estado em que está. Fazendo o quê? Fazendo todos os dias alguma coisa para poder chegar ou alcançar o seu objetivo. Nós crentes, nós queremos muito, buscamos muito e oramos muito. Agora na parte da ação, não há muita ação. Sim, eu posso, falando de trabalho, nós oramos muito, sinceramente, nós oramos muito, nós buscamos muito a Deus, mas na parte da ação é onde falha. Enquanto nós devemos ter muita ação e fazer como Jesus quando chega no túmulo de Lázaro, só diz uma palavra e Lázaro sai. Então, Jesus, porque tinha uma vida de intercessão e depois ele tem ações de dia. É um exemplo. Ele orava também de dia. Mas é o quê? É dizer para as pessoas que eu tenho que ter um momento em que me dedico a agir, a fazer alguma coisa, a tentar alguma coisa. E não ficar só naquela de eu oro, eu busco, Deus vai... aquela de declaro, né? Aquela de declaro, eu declaro, aquilo virá até mim. Não sei. Mano, tem vezes que não vai acontecer isso. Então, nós aqui temos que ir à procura das coisas. E outra coisa é que não vai dar certo, por vezes. Não é porque nós somos crentes que sempre quando tentaram vai dar certo. Que sempre quando falamos com o fulano a porta será aberta. Nós teremos que tentar 100 vezes não dar certo e irmos para 101 quando vai dar certo. Então, nós crentes falhamos muito nessa parte de achar que porque nós oramos muito, porque nós buscamos muito, obedecemos muito a Deus, as coisas vão acontecer no tic-tac. Deus não... Como é que é? Aquela bola de cristal de raspa comprar. Chamam de bolinha. Não, de desenho, como assim? Lâmpada de Aladim, você fala, é o desenho. Estrela cadente. Parece velho, desenho. Ok, então nós estamos esperando. Crente, quando você não vai atrás, nada virá para ti. Mesmo sendo uma pessoa que
crê em Deus, ora, jejum, mas se não vai atrás, nada vai acontecer. Nós estamos a falar disso não só na parte de prosperar financeiramente, falamos até a própria libertação de uma pessoa, alguém ser livre de alguma coisa, porque existe exatamente a necessidade de uma decisão. Há pessoas que sofrem bastante, que as suas vidas não andam, outras pessoas casam, separam-se, namoram, os namoros não progridem, namoros frustrados, pessoas conquistam-se, vão para a cama, tudo mais, as coisas terminam, não há uma família. Outras pessoas também não concebem, outras pessoas não estão conseguindo apanhar o emprego, outras pessoas são pessoas que estão a ser muito atormentadas pelos demônios. Então, se não há uma decisão da parte das pessoas, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E me lembra uma coisa, me desculpa, nessa parte da libertação, porque acontece que tem muito de decisão. Porque quando eu quero ficar liberto, a palavra nos diz o que é que Jesus vem, ok, vamos por assim, que quando nós oramos, ou seja, somos libertos, ele chega e limpa a casa. Deixa tudo ornamentado, tudo bonito. Tem uma questão para nós, desculpa de cortar, é que é muito... Rodrigues Armando Ramos, esse Rodrigues é meu colega. Bom saber que esteja aí. Herman Valdemar, Pai Senhor, Varão. A pergunta de Rodrigues é: boa noite. A minha pergunta é: nós é que mudamos ou Deus é quem nos muda? Obrigado, Deus abençoe. Bom bate-papo. Então, essa aqui é a pergunta de Rodrigues Armando Ramos. Ele quer saber se nós é que mudamos ou Deus é quem nos muda. Essa aqui é a pergunta. Uma boa questão. Será que nós é que mudamos ou Deus é quem nos muda? Mas mudamos o quê? Exatamente. Eu acho que ele quis dizer na conversão, na transformação da pessoa. Se for uma transformação da pessoa, é Deus que muda a pessoa. Sim. Mas isso tem muito da parte nossa. Depende de nós também contribuímos. E também, sim, Deus é quem nos muda, mas a parte do homem deve haver uma decisão. Porque a Bíblia nos fala também em Apocalipse que eis que estou a porta e bato. Se alguém ouvir, então eu entrarei. Então, só para responder essa questão, Deus é quem nos muda, mas ouvir e abrir a porta. Depende de nós, né? A transformação depende muito de nós. Por isso, há pessoas, vamos falar, por exemplo, da parte da conversão. A pessoa aceita Jesus Cristo, está aí na igreja e tudo mais, mas a sua vida ainda é a mesma coisa. Então, isso significa a pessoa só aceitou a Jesus Cristo, mas deixar ele entrar na sua vida. Tem aquela coisa de... Deixa eu entrar na sala. Deixa eu entrar na sala do quarto. Não deixa eu entrar em toda a casa, só deixa eu entrar numa só parte. Mas a pessoa está aí a viver, está na igreja, até são bons pregadores, mas aquela que é a transformação espiritual da parte da pessoa não há. Deus é que muda assim, mas a decisão parte mais nós. Ele até Jesus Cristo nos fala que ele não obriga ninguém. Sabe? Ninguém é obrigado a ser a Jesus Cristo. Okay. Isso quase nos difere muito com a questão da salvação. A salvação é individual, mas para cada um de nós. A vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos, chegamos ao conhecimento da verdade. Aí, nessa parte da vontade de Deus é que todos nós chegamos a ser salvos. Agora você vê que não depende só dele. Há uma parte... Nossa, exato. Se fosse só da vontade dele, eu creio que todos nós já estaremos salvos. Mas há necessidade de nós nos entregarmos a Jesus. Então, depois de nós nos entregarmos, temos de decidir. Daí é quando vem o processo da santificação, nesse caso, que é um processo. E nós nos dedicamos em buscar, em aprender, nos entregamos mais. É quando ele nos transforma, é aquela de glória em glória, somos transformados na imagem de Deus. Sobre responder à questão dele é isso. Quanto mais nós vamos buscando a Deus, nós mostramos a nossa disponibilidade para Deus, de querer alguma coisa dele, é quando ele nos transforma. Então, quem nos transforma é Deus, mas a partir da nossa decisão. E essa decisão deve ser contínua. Não deve ser hoje, decidi, amanhã deixei. Porque quando eu decido e permaneço na minha decisão, aí é quando acontece alguma coisa. Já nessa
não sei se vou chamar de decisão, porque eu considero que quando eu decido uma coisa, eu fico constante, eu tenho uma postura. Você é determinado. Eu me mantenho numa posição. Então, quando sou levado, sou pelo vento, naquele momento eu quero, depois eu já não quero. Depois tem muitas proibições, essa coisa de seguir a Deus, aí eu não vou fazer nada. Então, quando eu decido, tem uma coisa que eu gosto de dizer, que é quando eu aceito entrar em algo, eu aceito pelas coisas boas e também estou para arcar com as consequências da minha decisão. Então, quando eu decidir que quero que Deus me transforme, eu vou para lá. E aquelas coisas que vão me doer, eu vou arcar com as consequências, porque eu decidi. Então é assim como todos nós devemos ser quando decidimos entrar, buscar a Deus. Nós devemos saber que terão coisas que em algum momento vão doer, mas terão benefício, porque nós vamos para onde nós queremos chegar. Ok, então está a resposta, Rodrigues. Não sei se tem mais algum comentário. Então, Deus é quem nos transforma, a decisão para de nós. Aqui, Ruben Machelela. Bom saber que está já em verão. A pergunta, não sei se é uma pergunta, mas ele diz: será que podemos achar presença de Deus dentro de uma decisão muito complicada? Será que podemos achar presença de Deus dentro de uma decisão muito complicada? É uma pergunta também digna da nossa análise. Ok. Ele quer saber se podemos será achar que a presença de Deus. Ok, será que será que podemos achar a presença de Deus dentro de uma decisão muito complicada? Eu acho que era uma decisão complicada. Pode ser complicada em que sentido? Pode ser complicada porque é muito extrema, envolve muito sacrifício, talvez. Ou pode ser complicada porque é uma decisão que se tomou em meio à indecisão, mas você decidiu ir para um lugar. Não sabemos em que sentido ele está a dizer. Mas muitas das vezes, se for uma coisa que tem confusão, Deus não está. Quando você decide ir para um lugar, só ir para uma direção, aí Deus está. Já quando você está tipo, eu não sei se vou fazer, Deus não está nisso. Deus não é um Deus de confusão. Será que podemos achar a presença de Deus dentro de uma decisão muito complicada? É que eu gostaria que o grupo clarificasse mais um bocadinho a questão, porque também tem uma coisa. Certa vez Abraão, ele mentiu, né? Dizer que a Sara era a sua irmã. Mas mesmo assim, Deus ele agiu, ele estava com Abraão, percebe? É o pecado mentir. Abraão mentiu. Ele pecou no momento. Mentiu dizer que a Sara era a sua irmã enquanto era a sua esposa. Mas mesmo assim, Deus ele agiu em prol dele. Então, acho que se clarificasse um bocadinho, por exemplo, qual é, por exemplo, complicação, que aspecto? Será que tipo de complicação sim, que tipo de complicação? Será que a pessoa está em pecado, está dentro de uma fornicação, sei lá, então, qualquer coisa. Então, se nos clarificasse um bocadinho, seria mais fácil para responder. Mas, alguns exemplos nós demos, por exemplo, Abraão, ele pecou, mentiu, mas mesmo assim, Deus ele fez alguma coisa na vida dele. E também temos o Pedro. Pedro foi a pessoa que traiu Jesus Cristo, em outras palavras, ele traiu Jesus Cristo e a dizer que ele não conhecia Jesus Cristo quando disseram que ele estava com Jesus Cristo. Então, essa também, estamos perante uma decisão meio complicada, é uma situação complicada em que ele se encontrava. Mentiu, dizer que eu não conhecia Jesus Cristo, mas a verdade é que ele conhecia Jesus Cristo, ele é discípulo dele, mas mesmo assim, Jesus Cristo, ele esteve presente na vida dele, perdoou a ele. Então, acho que se clarificasse um bocadinho... Se for complicado nesse sentido, desculpa. O que Abraão fez é errado e é pecado. É pecado. O que Pedro fez é errado. Então, é aquilo que eu estava dizendo, se vai doer ou não, nós temos que saber arcar com as consequências das nossas decisões. Então, o facto daquilo ser errado, nós percebemos que é errado,
mas tem graça de Deus em cima, perdão de Deus. Deus decide continuar com o propósito que tinha com Abraão e também decide continuar com o propósito que ele tinha com Pedro. Mas por quê? Por causa da graça. Porque ele tinha um plano para eles. Havia a possibilidade, ou em outras instâncias, se eles não tivessem uma promessa, talvez, não sabemos qual seria o fim deles. Exato. Assim também, como exemplificando com Ananias. Ananias apenas foi uma pequena mentirinha, mas isso caiu no tempo da graça. Mas teve a sua consequência, foi morte. Então, se dissermos que é uma decisão complicada, temos que fazer que tipo de complicação é. Porque para Deus estar, eu creio que eu tenho que tomar uma decisão clara para Deus. Eu digo, Deus, eu quero isto e eu vou assim. E é quando Deus vai estar contigo nisso para poder fazer. Ok, então fez mais um comentário, Ruben. Diz o seguinte: existem pessoas que estão dentro da presença de Deus, mas passam por muitas decisões. Passam por muitas Decisões ou dificuldades? Indecisões, talvez eu quis dizer por indecisões. Ok. Falta de decisão nesse caso, falta de segurança. Segurança. Sim. Eu acho que isso é normal. Isso é normal. É normal você estar indeciso sobre alguma coisa. Só que no meio disso você deve clarificar, porque eu só fico indeciso quando estou perante duas escolhas ou mais. Então, para eu sair da indecisão, eu tenho que procurar saber a autenticidade daquilo que eu quero, ou a verdade, a firmeza daquilo que eu quero. Se o lado A e o lado B me fazem ficar indeciso, eu tenho que procurar saber o que é melhor. Eu vou, testo se o lado A é bom, depois ver o lado B é ou não é bom. Depois se eu ver que isso aqui é bom, eu vou para o lado A ou para o lado B. Mas eu tenho que procurar saber qual é a melhor opção. E daí eu tomo a decisão de seguir essa opção que eu escolhi. Não, sempre tem que ter um... Eu acho que Deus está quando eu tomo uma decisão concreta, quando eu digo algo claro. Porque se eu chego, digo várias coisas, eu acho que complica até a Deus. Ok, e eu gostaria que saíssemos um bocadinho do tema, né? E algo que está no meu coração, Ruben, dizer muito obrigado a nós. E eu gostaria que saíssemos um bocadinho no tema, das vossas, dos nossos comentários, algo que apareceu no meu coração. Crentes e atualidade. Como que nós crentes, por exemplo, na atualidade, como é que muitos de nós crentes, né, alguns de nós perdemos foco a olhar a Jesus Cristo, perdemos a nossa fé, a nossa vida já não é o mesmo. Então, estamos perante uma situação muito delicada. Isso não é que negar, né? E coronavírus, a maioria das igrejas foram fechadas e tudo mais, né? Igrejas foram fechadas, o lugar não sobrou mais. A pergunta é: há pessoas que perguntam, onde é que está o vosso Deus perante essa situação que está a acontecer? Por que é que nós estamos a sofrer? Porque o coronavírus está a matar pessoas, enquanto existe um Deus poderoso, um Deus invisível, um Deus superior a tudo. Então, onde é que está Deus perante a situação? Então, algumas perguntas de algumas pessoas. Eles querem saber, né? Onde é que está Deus perante essa situação? Dentro da pandemia. Dentro do sofrimento de cada pessoa. Não só na pandemia, mas o sofrimento de alguém. Onde é que está o Deus? Essa é a pergunta de algumas pessoas, não é a minha pergunta. Eu pelo sei onde é que está. Então, onde é que está Deus perante essa situação de tristeza, da pandemia, choro? Muitas pessoas estão a morrer. Muitas pessoas estão doentes, estão hospitalizadas. Muitas pessoas foram enterradas. Onde é que Deus está perante essa situação? É a pergunta de muitas pessoas. Um dia estava a ser um filme gospel, em que um certo jovem, a moça estava doente. Esses jovens eram crentes. Então, a esposa desse tal jovem tinha câncer. Então, acabou morrendo.
E o jovem ficou frustrado. E a pergunta que ele fez é que onde é que está Deus? Será que Deus ele é poderoso? Onde é que está? Por que é que nós temos que sofrer quando tem um Deus poderoso? Uma boa pergunta mesmo. Aí em casa nos ajuda, deixa lá quando esteja a pensar, o Ruben ele cita o versículo segundo livro de Crônicas 7, versículo 14, um versículo muito conhecido, mas é importante lermos. Segundo livro de Crônicas, diz o seguinte, acredito que é a resposta da pergunta de muita gente. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pronto. Ruben citou esse versículo. Então, professor Milton, aí está a pergunta. Eu acho que a minha resposta é a seguinte: Deus é fiel. Então é assim, eu creio que em tudo Deus está conosco e ainda que nós estejamos nas mais densas escuridão, não importa o quão fundo É o poço. é o poço, Deus está lá e Deus pode alcançar. Então, nessa situação toda de pandemia, Deus está conosco. Deus está com cada um de nós. Se nós permitirmos, Deus estará conosco. Deus nos consola, Deus nos ajuda, Deus nos fortalece. Em tudo, Ele nos fortalece. Nós podemos ver a situação do Jó. Ele poderá perguntar, onde é que Deus está? Os amigos lhe lembram, disseram, mas Jó, você que nos ensinou sobre Deus, está a nos perguntar isso. Mas como assim? Clama lá a teu Deus. Deus está conosco, não interessa se estamos em guerra, Deus está conosco, Ele nunca deixou de ser fiel. O que as pessoas devem saber é o seguinte, que existe o bem e existe o mal. Que sempre virão coisas más para vir nos confundir, para vir nos fazer mal, mas Deus está lá para nos ajudar. Deus está lá para nos segurar a mão. E Deus está lá para iluminar o nosso caminho, para nos mostrar como é que nós devemos agir perante tudo isso. Então, se nós deixarmos a Deus e dizer que Deus não está conosco, eu acho que é uma forma de nós nos mergulharmos mais nos problemas e deixar com que isso nos mate. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Essa é a função dele. E eu não estou a querer dizer que pandemia é coisa do diabo e nem estou a dizer que pandemia é coisa de Deus. Eu não sei. Eu só sei dizer que Deus é fiel. No seu tempo ele se manifestará. E também, eu acho que também as pessoas devem ter óbvio. Se alguém está em vida até agora, é porque alguém Supremo que está a velar, está a cuidar da vida da pessoa. Epá, eu até percebo algumas vezes quando as pessoas fazem esse tipo de questões, sempre numa parte de desespero, aí, de angústia, e eu em particular já me perguntava, epá, André, eu um dia estava com o Milton, vamos dizer, epá, vocês são homens de Deus, mas andam tionados, não tem dinheiro, não tem nada, deve saber, eu já tenho carro, tudo mais, e olha, que em algum momento isso dói no nosso coração. Isso é uma coisa que nós temos que saber. Pá, isso dói. Dói a pessoa dizer, pai, eu tenho dinheiro, você trabalha. Eu lembro muitas vezes, vocês quantas vezes eu já, certa vez eu estava a pregar na igreja e o que acontece? Deus já me leva a pregar, falar da Romanos 8, que não será fome, Romanos 8, não será fome, a profundidade, então, que vai nos separar do amor de Deus, nada vai nos separar do amor de Deus. Então, nesse dia eu preguei com aquela, sabe o que é pregar mesmo, só ter Chica, prego. Foi um dos cultos que
Eu, em particular, não esqueço. Mas te E liberaram. muitas pessoas aí foram abençoadas, eu também senti-me tanto abençoado. Certa vez eu volto em casa, não tem jantar, não tem nada para comer. Isso foi no mesmo dia. No mesmo dia que preguei, e olha que a escala não era para mim. A pessoa que era para pregar, não sei o que aconteceu. E, sabe pá, estamos a pedir aí, o irmão André, como assim, 18 horas, daquela do culto vai começar. Eu subo ali no púlpito, prego, falo acerca de Paulo, sei lá, tudo mais, que nada vai nos separar do amor de Deus, nem fome. E essa parte de fome eu repisei muito. Lembro que falei muito, fome. Não bem quando chumo, sacuda, isso não deve nos separar do amor. E chego em casa, de fato não tinha nada para comer. Dormi, lembro que esse dia dormi com fome. Como assim, não tem nada para comer? Fiz uma oração. Deus, muito obrigado, mas eu estou com fome. Mas vamos dormir sem nada, mas tudo bem. Então, eu só quero dizer uma coisa. Quando é isso? Que Deus, ele é Deus. Em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias, Deus, ele é Deus. Deus, ele é Deus. Deus, ele não muda, nós é que mudamos. E temos que saber uma coisa, quando estamos perante uma situação, algumas coisas que nos acontecem na nossa vida, nós, em algum momento, Deus ele não é uma pessoa vingativa. Deus ele é um amor, não é uma pessoa vingativa. Então, quando as coisas acontecem na nossa vida de mal, é para a glória dele. Também não vamos embelezar as coisas. Também pode ser consequência de algum pecado. Há que saber. Há que saber também. Adão e Eva tiveram suas consequências, que isso até atinge até a geração. Nossa geração vindoura. Davi também teve. Davi também pecou contra Deus. Ele levou a mulher que não era dele. A mulher não lhe pertencia. Teve um filho, o filho morreu. Foi as consequências que ele arcou. Ter pecado. Sansão também foi uma das pessoas que... Então, todos os homens estão na Bíblia, a maioria dos homens estão na Bíblia. Eles sempre fizeram alguma coisa e Deus ele não mudou. Então, nós é que mudamos. Quem sabe, nós não sabemos, esse coronavírus de fato é diabo e demais. Quem sabe, será que não será uma consequência que nós estamos a ter por conta da vida que nós temos levado? Então, aqui também procurar saber. Será que nós estamos a pagar alguma coisa, os nossos pecados? Porque a Bíblia também é clara que os nossos pecados é que nos separam de Deus. Então, cada pecado sempre deve haver uma consequência. Cada pecado deve haver uma consequência. Quem sabe que é normal quando estamos a pagar algumas coisas que fizemos para Deus, mas não porque Deus ele é vingativo. Olha, eu quero que as pessoas percebam bem essa parte. Não estou a dizer que Deus ele é vingativo, mas por conta da justiça dele é necessário que haja uma consequência quando alguém peca. Então, porque se alguém peca e não há consequência, então logo estamos a querer dizer que Deus ele não é justo. Exatamente, ele não é justo. Percebe? Não, estamos perante um Deus que não é justo. Então, se alguém peca e não há consequência, estamos perante a um Deus injusto. Então, é necessário, alguém peca, deve haver uma consequência. Alguém rouba, deve haver uma consequência. Percebe? É necessário que aconteça isso. Isso mostra que Deus ele é justo. Porque as pessoas olham a justiça de Deus para as coisas boas. Não só. Mesmo Deus que ele amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo na cruz de Calvário. É o Deus, mesmo que... Deus da ira. É o mesmo Deus que vai nos julgar. É o mesmo Deus que vai nos levar, nos lançar para o inferno. Foi o mesmo Deus que mandou as pragas para o Egito. Foi o mesmo Deus que mandou as pragas para o Egito. Foi o mesmo Deus que fez tantas coisas, trouxe o dilúvio. Percebe? Por conta do pecado da humanidade. Então, cada pecado, cada coisa cometida. É normal que o coronavírus, por exemplo, é porque temos alguns crentes deixaram de acreditar em Deus, temos alguns crentes voltaram para suas vidas antigas e a ira de Deus. Olha, tem uma coisa que acontece. Pecado de um é capaz de destruir a nação toda. Pecado de uma pessoa pode destruir a nação toda. Pecado de uma pessoa, mesmo aquelas pessoas que, na verdade, não sabem de nada, mas é possível. Mas nós estamos a dizer que
Deus ele está se vingando das pessoas, é por conta do pecado. A justiça de Deus não está simplesmente nas boas coisas. Também no lado... Na balança. Então, exatamente, está na balança. 100%, 100%. Está na balança. Então, não é que olhamos a justiça de Deus também como na parte boa das coisas. Percebe? Então, é mais ou menos isso que eu gostaria que as pessoas percebessem da parte do nosso Deus. Então, queremos ouvir um bocadinho os vossos comentários. Estamos prestes a terminar com a live. Se alguém tem alguma pergunta, este é o momento. Ou alguma contribuição. Já estaremos a terminar com a nossa live. Dizer que ainda vai acontecer. Dentro em breve também teremos uma live. Isso mesmo, para dar apetite. Exatamente. É uma sopa. Teremos uma live de adoração. Com o irmão André aqui. Então, todos vamos adorar a Deus. Teremos uma live, um piano aí, em Sasquimbo. Então, muitas coisas vão acontecer neste confinamento. Ruben, ele mandou Salmos 125:1. O que diz Salmos 125, versículo do número 1. Salmos 125, versículo 1 diz: Cântico dos gregos, ok? Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abale, mas permanece para sempre. Então, esse é o versículo deixado pelo nosso amado irmão Ruben. E nós estaremos terminando com a nossa live. Considerações finais. Partilhar. Vamos deixar algumas considerações finais. E agradecer também as pessoas que fizeram-se aí presente da nossa live. Não só para dar considerações finais, eu particular agradeço a todos que estiveram presentes na nossa live, dizer que boas coisas ainda vêm da nossa parte, da parte de Deus, e que próxima semana ainda vamos anunciar a data e teremos uma live de adoração e que Deus vai se manifestar na nossa vida. Amém. Dizer também obrigado a todos que estiveram atentos, que assistiram e aos que ainda vão assistir, né? Depois vão dar feedback, vão comentar para podermos saber o que está a acontecer e como foi e como é que foi, né? Para podermos fazer uma análise, né? E sobre o tema, dizer que se nós quisermos mudar alguma coisa na nossa vida, nós devemos sentenciar o nosso passado. Nós devemos sentenciar aquilo que nos acomoda e nós dizermos que chega, a partir de hoje as coisas vão mudar em minha vida e eu vou começar a fazer novas coisas que vão me levar para um outro nível e eu ser fiel naquilo que eu estou a dizer, ou seja, eu vou passar a ter disciplina, o que vai me guiar para o meu objetivo, para onde eu quero chegar. E Deus vai nos ajudar. Nós queremos uma geração, nós sonhamos com uma geração de jovens, uma geração de pessoas transformadas, de pessoas muito cheias de Deus. Mas para sermos cheios de Deus e sermos jovens prósperos, crescidos, precisamos mesmo decidir alguma coisa na nossa vida. Bom, agradecer mesmo a participação de todos, de maneira direta ou de uma maneira indireta. Só dizer que há uma pequena frase aqui que eu estava escrevendo enquanto a live decorria, que a mudança que nós queremos muito depende da decisão que nós não tomamos. Quem sabe, talvez a mudança que você que tanto quer ou está na decisão que você não toma.
Então, para tal, nós temos que saber tomar as nossas decisões. Vamos analisar com muito vagar. Conforme, como dizem, nós não podemos tomar as decisões enquanto estamos de cabeça quente. Vamos refrescar um pouco, vamos sentar, vamos analisar, e daí é quando nós já podemos já tomar as decisões. Porque nós temos que estar cientes de que vamos arcar com as consequências, assim também como qualquer coisa que vier, com base na nossa decisão, nós temos que estar cientes de tudo. Então, vamos tomar as decisões, estejamos sempre calmos, e muito obrigado, até a próxima, se assim Deus quiser. Vamos colocar Deus como centro das nossas vidas, e Ele vai nos abençoar sempre e sempre. E não podemos esquecer, de fato, de Deus. Ele é o único, é o centro da nossa vida. Então, só para salientar mais uma vez que não vamos esquecer, nós temos um Deus, Ele nos ama, e vamos obedecer também tudo que é dito nas televisões. Temos que nos precaver também de coronavírus, é uma realidade, não dizer eu sou crente e tudo mais. Então, vamos confiar em Deus e que Ele vai nos abençoar. E muito obrigado e até a próxima, se Deus permitir. Até a próxima, se Deus permitir. Então, Ele vai permitir. muito bem. E daqui a nada, mais uma vez, teremos uma live super abençoada, de louvor e pregação. Então, muitas conversas ainda vamos ter. Muita coisa boa vem aí da parte de Deus. E amém. Tchau, tchau. Já estamos em direto. Ainda Não estamos em direto. ainda